gostaria de abordar um tema hoje bastante atual e relevante para os irmãos que estão enfrentando tribulações. Alguém aqui nunca passou por tribulação? Difícil, né? Todos passam. Talvez os irmãos pudessem assim, eu estou na trégua. Graças a Deus por isso. Quero abordar com os irmãos o tema resiliência, mas resiliência da fé. Mas o que é resiliência? Resiliência é perseverança, garra, persistência. Resiliência é aquela capacidade para poder enfrentar as tribulações, enfrentar as provações, enfrentar as circunstâncias de cabeça erguida, sem jogar as toalhas no chão, como a ideia daquele pato que vem voando, 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 mergulha no lago, depois de alguns segundos ele sai, chacoalha as asas, seca e sai voando de novo. Resiliência. Imbatível diante das circunstâncias. Mas qual é a fonte da nossa resiliência? Onde encontrar esse poder, essa capacidade? Eu quero. Todos nós queremos. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite que a resiliência da fé, que não é a resiliência dos programas de coach ou de motivacional, é diferente. Resiliência na fé, Paulo vai nos ensinar que é encontrada dentro de nós. Não do lado de fora, mas é do lado de dentro. Infelizmente, nós vivemos num mundo que se preocupa excessivamente com o exterior. Nada contra se preocupar com o exterior. Mas nós não podemos descuidar do interior. Porque quando o nosso interior está forte, resistente, saudável, então nós resistimos o lado de fora. Mas nós precisamos estar bem do lado de dentro. Vamos aprender um pouco isso com Paulo nessa noite? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 16 a 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. O desígnio e efeito das aflições, é o título desse texto. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Por que nós não podemos desanimar, meus irmãos? Vamos usar também uma palavra bastante atual, contextualizada, que é desidratar, ou desidratação. Se fala muito sobre isso, né? Nós vamos desidratar o projeto tal, o projeto A, já que a gente não pode destruir, então vamos desidratar. O inimigo não pode nos desidratar. Ele pode lutar contra isso. Mas ele não pode nos enfraquecer. Nós temos que refazer. A cada dia, a cada momento. Não podemos permitir que a circunstância desidrate a nossa fé, nossa esperança e os nossos sonhos e projetos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, do lado de fora, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que o homem exterior se corrompa, ao nosso lado de fora, ainda que o homem exterior se deteriore, ainda que o nosso lado de fora fique achatado,
fique amarrotado, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer, puxa, como você está acabado. Puxa, como fulano de tal está acabado. É um homem exterior, do lado de fora. Ainda que esteja assim, nessa situação, o nosso lado interior se renova. E quando o nosso lado de dentro está renovado, fortalecido, saudável, nós vencemos o lado de fora. E aí Paulo vai nos apresentar algumas lições nessa noite. Mas primeiro vamos definir aqui uma lição prática de resiliência. Quando o nosso lado de fora fica parecido com uma lata de refrigerante vazia. É o crente vazio. O que é que as circunstâncias fazem? O que é que as tribulações fazem conosco? O que é que as aflições fazem conosco? Olha, amassa. Nós estamos vazios. Aí nós vamos ficar com a nossa vida completamente amassada. Mas o crente resiliente, cheio do Espírito Santo de Deus, é como uma esponja. Então ele vai absorver. No mundo passais por aflições, que venham as aflições. Ele vai absorvendo, ele vai absorvendo. Mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, mas a minha esponja, Senhor, ela já está pesada. Já está pesada. Aí Deus diz, venham a mim, cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu? Aí ele pega e solta. Você volta a ficar inteiro novamente. Isso é resiliência. É quando tem a mão de Deus para pegar a sua vida, aliviar a sua vida e te colocar firme e forte novamente. Mas nós não podemos estar vazios. É por isso que Paulo vai oferecer para nós os 4 poréns da resiliência da fé. Os 4 poréns para nós enfrentarmos as tribulações. E esses 4 poréns vão estar aqui nos versículos de 7 a 9. Vamos olhar os versículos de 7 a 9? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não. Pronto, acabou. Porque nós temos este tesouro, a excelência desse poder dentro de nós, que somos vaso de barro. Mas a minha vida não pode estar vazia. Se não tiver esse tesouro dentro de mim, a minha vida vai ficar amassada. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai me aliviar. Ele vai me refazer. E eu vou ter resiliência para enfrentar as tribulações e ser mais do que vencedor. Mas eu quero esse poder, eu quero essa força. Como encontrar? Vamos usar aqui algumas ideias de Paulo, que são ideias inspiradas por Deus, para eu encontrar essa resiliência, sem estar angustiado, desanimado, desamparado, destruído, mesmo diante das tribulações. Eu vou encontrar resiliência como? Na palavra de Deus. Tão simples isso. Na palavra de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas é a palavra de Deus que permanece. É a palavra de Deus que nos faz permanecer. É como a fotossíntese de uma planta. A planta olha para a luz do sol e ela consegue produzir força, alimento, poder, capacidade para enfrentar as intempéries e sobreviver e dar frutos. É por isso que o homem justo medita na sua lei de dia e de noite, tem prazer na palavra de Deus, para poder ter resiliência. E eu tenho certeza
que nos momentos mais difíceis, os irmãos foram lá na sua Bíblia e encontraram um versículo. E foi esse versículo que te colocou em pé, pronto para enfrentar, para vencer. A palavra de Deus é viva. Ela funciona, mas ela não pode ser distorcida, ela não pode ser encoberta, não pode ser adulterada, porque este foi o desabafo de Paulo. Veja o que ele diz no versículo 2, por exemplo, que é o nosso capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da... Conhecereis a verdade? A verdade liberta seu fardo, liberta a dor, liberta o sofrimento. A verdade transforma, a verdade renova. Ela funciona. Mas veja o que ele diz, e continua dizendo, no versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está sendo encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. O evangelho, ele não pode estar encoberto durante séculos. Reis, soberanos, religiões, tentaram encobrir a palavra de Deus para que as pessoas não chegassem perto da verdade, não tivesse o conhecimento da verdade, porque a verdade liberta, a verdade ela transforma vidas. Eu estava lendo um pouquinho hoje pela manhã a história do protestantismo do Brasil, mas quantas coisas interessantes aconteceram. Quantos nativos foram transformados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Aí eu li uma história, a notícia que chegou para um rei, de que os nativos lá da sua ilha, da sua aldeia, estavam se convertendo pela palavra de Deus. Estavam tendo as suas vidas transformadas, e quase que toda a aldeia estava se convertendo pela palavra de Deus. E quando o rei descobriu e soube disso, ele enviou um embaixador imediatamente para aquela ilha, para proibir que a Bíblia fosse pregada para aqueles índios. E o rei exigiu, peça para queimar todas aquelas Bíblias. Os missionários estão destruindo a cultura dos nossos nativos. E o embaixador foi lá naquela ilha. Chamou o cacique, pediu para reunir todo o povo. A ordem do rei é que vocês tragam as suas Bíblias, vamos queimar todas as Bíblias. E o cacique perguntou, por que nós temos que queimar as nossas Bíblias? Porque o que está escrito neste livro são mentiras, são ilusões, é para enganar vocês. Aí o cacique olhou bem para aquele embaixador e disse, senhor embaixador, o senhor sabe muito bem que antes de nós lermos este livro, nós éramos canibais. E depois de ler esse livro, nós agora até somos vegetarianos. Agora, se o senhor provar que o que está nesse livro é mentira, nós vamos queimar agora, mas nós estamos com fome. O embaixador falou, então é melhor que vocês fiquem com a Bíblia. A palavra de Deus muda. O Nicolas Villegagnon, quando chegou aqui em 1556, ele tentou formar uma comunidade protestante, lá onde tem a Baía da Guanabara, a França Antártica. E não deu certo, por causa dos canibais. Não conseguiram pregar a palavra. A palavra não pode ser encoberta. Revelada, ela muda, ela transforma. Os mais rudes, homens, podem ser transformados. E aí nós ficamos com esse desespero, com a violência desenfreada aqui no Brasil, esse escândalo, essa coisa horrorosa que aconteceu lá na penitenciária do Pará. A palavra de Deus pode transformar e tem transformado homens violentos e cruéis. Na década de 80,
surgiu um pregador missionário que ficou famoso aqui no Brasil, chamado Ronaldo Lindório. E nós ficamos curiosos para conhecer o Ronaldo Lindório. Eu não sei quantos de vocês leram alguma coisa de Ronaldo Lindório. Alguém aqui? Quase que ninguém. Então, na época, não tinha Facebook, não tinha redes sociais. Era difícil você ver a foto de um missionário, né? Mas não demorou muito. Nós conseguimos ver uma matéria na chamada da meia-noite do Ronaldo Lindório. Jovenzinho, nós ficamos surpresos. Aquele garoto novo começou a pregar e promover um grande avivamento espiritual na África, em Gana, Cocomba, caciques, pajés, feiticeiros começaram a se converter. Ele fundou 27 igrejas nesses dois países. Novinho, só com a palavra de Deus. E nas suas experiências, nas suas histórias, ele conta que um dia uma senhora saiu da sua tribo e viajou 4 dias pela mata fora para chegar até ele. Só para decorar versículos da Bíblia. E ela passou alguns dias com ele e conseguiu decorar 4 versículos. Não, 13 versículos da Bíblia. 13. E quando ela voltou para a aldeia, no meio do caminho, ela volta de novo para o Ronaldo Lindório. Ele disse, olha, a senhora desistiu de viajar para a sua aldeia? Ela disse, não. Eu voltei porque o senhor me ensinou 13 versículos, eu esqueci um. Mas por causa de um versículo a senhora voltou? E ela disse, quem sabe, vai ser através deste versículo que Deus vai promover um grande avivamento espiritual na nossa aldeia. Na vida do meu povo sofrido, que precisa de força, de coragem para enfrentar. Seria tão bom se nós tivéssemos um avivamento espiritual na palavra, desse jeito. Fome e sede da palavra. Atribulados, sim, porém não destruídos, não desamparados, não desanimados. Porque nós temos esse poder, que a palavra de Deus vive e eficaz em nós. Ela que dá resiliência para enfrentar e resistir. Mas nós podemos encontrar resiliência também na esperança da ressurreição, acompanhando aqui a teologia de Paulo. É a esperança da ressurreição que nos dá inspiração para enfrentar as tribulações, para enfrentar as provações, as dificuldades, porque no fundo, nós temos esse consolo que um dia nós vamos estar livre eternamente de toda essa dor, de todo esse sofrimento na glória. E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Se Cristo ressuscitou, trará em sua companhia os que dormem. Isso é esperança. Aí os coríntios, sempre complicados, né? Na primeira carta, capítulo 15, perguntaram, Paulo, mas com que corpos nós viremos? Paulo explica com a paciência, no capítulo 15 inteirinho de 1 Coríntios. Corpos glorificados, corpos angelicais, corpos espirituais, corpos imortais, celestiais. Nunca mais vamos sentir dor, sofrimento, tristeza, fome, sede. Olha que coisa. É isso que inspira. Paulo vai dizer que tudo aqui é momentâneo diante disso. Vamos olhar o que ele diz aqui para nós, na sua palavra. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste onde? No nosso corpo, nesse corpo mortal. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida. Essa vida em abundância já começou, meu irmão.
A partir do momento que você recebeu a Cristo, esta vida abundante, ela vai se concretizar na sua plenitude quando nós entrarmos na glória. Veja o que ele diz no versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olha, isso basta. Isso é promessa. Isso é promessa. Que na glória nós nunca mais vamos lembrar de tribulação. Tudo se torna momentâneo. Mas Paulo diz: eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, como os que não têm esperança. Infelizmente, muitos insistem em viver na ignorância sobre a ressurreição, na ilusão, na possibilidade de um limbo, de um purgatório, de uma reencarnação, de uma transmigração de alma. A Bíblia é implacável. Hebreus 9, 27. Aos homens é dado morrer uma só vez, depois do juízo. Não existe transmigração de alma. É enfrentar as tribulações momentâneas para poderem chegar na glória e ganhar um corpo glorificado. Mas quando não se tem essa esperança, as pessoas até praticam coisas patéticas. Por isso que Paulo usou essa expressão: eu não quero que sejais ignorantes. E aí eu me lembro de um senhor que ele foi até o sepulcro de um ente querido para prestar as suas honras, sua homenagem. Então ele foi até lá dentro da sua religião. Ele levou uma cesta cheia de alimentos. Acho que vocês já viram isso, né? Colocou a cesta ali no sepulcro e cuidadosamente, com aquela reverência toda, então ele começa a colocar a comida ali no sepulcro. Comidas boas, né? Depois colocou sobremesa, né? Depois um chazinho, tudo arrumadinho. Aí ele percebeu que do lado, uma senhora estava colocando flores. E ela colocava flores ali na sepultura, cheirava as flores, e olha, ele gostava. Sei que você gostava dessas flores, perfumadas. Não é que o senhor do lado não respeitou a senhora? E ele fez uma brincadeira, mas ele não foi feliz. Ele olhou para ela e disse: a senhora acredita mesmo? Seu ente querido vai vir cheirar essas flores? Ela disse: acredito. Depois que ele comer a comida que você colocou. Mas as pessoas praticam atos assim. E nós sabemos que muitas culturas e religiões que colocam comida na sepultura. As flores nós colocamos, mas nós colocamos para deixar bonito, né? Para ficar um lugar bonito, né? Mas a gente sabe que ninguém vai me cheirar, né? A gente sabe, porque nós não somos ignorantes a respeito disso. E Paulo, ele é tão maravilhoso. Veja o que ele diz no versículo, aqui no versículo 17. Olha que coisa sensacional. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meus irmãos, a esperança de vida eterna, ela supera toda dor, todo sofrimento que nós temos que enfrentar nesse mundo. Como isso é gratificante para nós diante das tribulações, lembrar que nós temos esperança de que tudo isso vai passar eternamente na nossa vida. Isso é esperança, isso que consola, que nos dá força para lutar, para enfrentar, porque tudo é momentâneo, tudo passa. Como eu disse outras vezes, o crente que tem esperança, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que a morte também é um momento.
Amanhã ou depois ele vai ter que enfrentar. Não podemos ter. A morte é um mito, né? Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar sobre isso. É um mito. Eu, quando era jovem, gostava muito de ler as histórias do Sheik de Agadir, mas era muito interessante. Então, uma das histórias do Sheik é que ele pediu para o servo ir até o mercado fazer compras. E o servo foi até o mercado fazer compras e voltou para casa desesperado, assustado, sem compra, sem nada. O Sheik disse, mas o que aconteceu? Ele estava pálido. O que aconteceu? Ele disse, você não sabe o que aconteceu. Eu encontrei com a morte lá no mercado. Não acredito que você encontrou, porque encontrei. Ela estava. Como é que era a morte, hein? É uma senhora velha, com uma foice na mão, e ela me chamou. E eu fugi. As histórias de Sheik de Agadir. Eu fugi. Chegou apavorado em casa e disse, agora, por favor, me arranja um cavalo bem veloz, eu quero fugir. E pegou uma mochila com muita comida e disse, olha, eu vou lá para Samarra. Era uma cidadezinha lá para os Cafundós. Vou para Samarra, vou ficar escondido lá. Não. Foi para Samarra. Ficou lá em Samarra. O Sheik pensou e disse, eu quero conferir para ver se isso é verdade mesmo. Eu vou lá no mercado. Eu quero ver se essa morte existe. E o Sheik foi. As histórias de Sheik de Agadir. Chegou no mercado e procurou. Não é que ele encontrou a morte? A morte estava lá, passeando no mercado. A senhora é a morte? Só a morte. E eu vim conversar com a senhora assustou meu servo. Mas quem é o seu servo? Meu servo é assim, o nome dele, tal. Eu fiquei surpreso quando encontrei com ele aqui no mercado. Porque não era para eu encontrar com ele aqui, eu tenho encontro marcado com ele amanhã, meia-noite, lá em Samarra. Não adianta fugir. Não adianta fugir, né? Mas o crente, quando ele tem esperança, ele tem um encontro marcado com quem? Tem até um canto que a gente cantava muito, né? Eu marquei um encontro com Deus, né? Todos nós aqui temos encontro marcado com Deus. Eu não sei quem vai primeiro. Eu sei que ninguém está com pressa. Mas todos nós temos encontro marcado com Deus. É isso que nos dá paz. Os pastores, quando visitam os hospitais, percebem isso. A diferença no semblante de quem tem um encontro com Deus e quem não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Mas quem tem um encontro com Deus, apesar das lutas, é um semblante de paz. Ele sabe, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho pena de vocês. Vão ficar com saudade de mim e vão ficar sofrendo aí. Não estou na glória. Um dia eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro. Meus alunos lá do seminário davam risada. Dizia, puxa vida, Jesus chamou Lázaro de volta. Ele falou, Senhor, eu já estava lá, estava tudo certinho lá. 4 dias já, na bem-aventurança, né? E voltei para sofrer mais um pouco. Isso é esperança. Né? E finalmente fé. A fé produz resiliência para enfrentar as nossas tribulações. Irmãos, eu nunca encontrei uma definição mais curta de fé na Bíblia do que essa de Paulo. Interessante a sua definição de fé. Veja o que ele diz no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos, e fim de papo. Eu criei, por isso falei. Fé, você não explica. Não tem como explicar a sua fé. Você tem que ter fé. Tem que viver a sua fé. E a fé também, ela
não pode ser negada. O que existe é uma má vontade de crer. As pessoas têm má vontade de crer, porque não tem como negar a fé. É impossível negar a fé. Ah, mas eu creio na biologia. Jesus surpreendeu a biologia, ressuscitou mortos. Ah, mas eu só acredito na física. Ele também surpreendeu a física. Andou sobre as águas. Ah, eu creio na matemática. Ele multiplicou os pães e os peixes. A substância transformou água em vinho. E vai embora, não tem como negar a fé. O que existe é má vontade. Chega um momento que é jogar pérolas aos porcos. A pessoa não quer acreditar. São pessoas teimosas. Eu espero que os irmãos não voltem para casa dizendo, o pastor estava muito piadista. Né? Mas a gente lembra de coisas que não dá para esquecer. São pessoas teimosas. Né? Os dois caçadores estavam discutindo lá que o cachorro era melhor. Não, o meu cachorro é melhor, o seu é melhor, o meu é melhor. Então vamos caçar. Olha como tem pessoas teimosas. Eles foram caçar. O primeiro caçador acertou o pássaro caiu no lago. Ele disse para o cachorro, vai buscar. E o cachorro foi buscar. O cachorro foi buscar o pássaro lá no meio do lago, mas sem molhar o corpo. Ele foi por cima das águas. Pegou o pássaro, voltou andando. Ele está vendo? Seu cachorro faz isso? Aí o outro disse, faz melhor ainda, o meu vai nadando, o seu não sabe nadar. Tem pessoas que são teimosas, não adianta. Você pode falar de física, de biologia, pode falar de qualquer coisa, vai dizer, não, ele vai arranjar um problema para cada solução. Então é jogar pérolas aos porcos, não adianta. Mas a fé, ela é certeza, ela é convicção, é a fé que nos renova, é ela que te faz olhar para frente, é ela que te faz acreditar que Deus está pegando a sua vida, espremendo todo o líquido, para te deixar leve de novo, para continuar a absorver o que tiver pela frente. E aí Paulo, ele conclui no versículo 18, dizendo, não atentando para as coisas que se veem, mas que não se veem. As que se veem é tudo temporal, irmão. Tudo passa. Tudo passa. Mas vamos estar atentos para as coisas que são eternas. Começa a pensar nas coisas eternas. Está difícil? Estão difíceis as coisas aqui no mundo? Estão difíceis. Mas eu começo a pensar no porvir. Eu começo a pensar na glória. E quando eu começo a pensar nas coisas eternas, eu tenho dentro de mim essa paz que nós cantamos. Eu tenho dentro de mim essa força que nós procuramos, chamada resiliência, para levantar a cabeça, enfrentar, vencer. Como aquele pato que mergulha e sai da água, bate as asas e continua a voar. Não que por nós mesmos sejamos capazes de coisa alguma, mas a nossa resiliência, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que esta força dentro de nós possa vencer todas as tribulações do lado de fora e nos tornar cada vez mais fortes e corajosos em nome de Jesus. Amém?